Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 105, gravado na sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. No episódio de hoje eu separei dois assuntos muito interessantes para você, um deles inclusive decorrente do curso mais recente que eu lancei, que é o curso 22 anos CTB em 4 horas, e aqueles que foram meus alunos nesse curso ou ainda estão fazendo o curso, vão se lembrar de alguns aspectos que eu mencionei a respeito das alterações do CTB. E eu aproveitei esse curso para incluir um tema aqui no podcast, que é como não fazer uma lei. Leis mal formuladas que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro com alguns erros e que ninguém percebeu. Erros que foram aprovados no projeto de lei apresentado ou no relatório posterior das comissões e que na redação final do projeto de lei o erro foi mantido, foi encaminhado ao presidente dessa maneira e foi sancionado, virou lei e com erros que eu vou mostrar para vocês que não eram para ter passado. Então, o primeiro tema é como não fazer uma lei. E o segundo tema, vou falar sobre medidas administrativas extras. Você, profissional do trânsito, com certeza conhece o artigo 269 do CTB, que trata de medidas administrativas. Destas medidas 269, nós temos lá um total de 10 medidas, encontramos, via de regra, aplicável às infrações de trânsito, ou seja, as infrações trazem estas medidas que constam do 269. Com exceção das duas últimas, vou explicar por quê, também é um problema de redação do texto. Entretanto, existem 5 infrações de trânsito, cuja medida administrativa prevista na infração não está no rol do artigo 269. Não sei se você já observou isso, eu vou te falar quais são estas 5 infrações com medidas administrativas extras. Extras por não estarem no rol descrito no artigo 269 em seus incisos. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro assunto, como não fazer uma lei. Eu separei aqui então alguns casos, separei 4 leis elaboradas aí ao longo desses 22 anos de vigência do Código. Existem mais erros, mas eu separei 4. Uma lei de 2006, uma de 2009, outra de 2013 e outra de 2015. Então veja aí que ao longo dos anos nós tivemos em vários momentos erros na elaboração de leis alterando o Código. Tá, só uma correção aí, 2014. Então eu separei 2006, 2009, 2014 e 2015. Vamos ver a primeira delas, uma lei de 2006, que foi a lei número 11.334/06. Alterou o artigo 218 relativo à infração de excesso de velocidade, dizendo o seguinte: transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. A primeira crítica que eu faço é essa parte final do artigo 218, no seu caput, em que ele vai enumerando o tipo de via para depois dizer e demais vias. Qual é a necessidade de você dizer no texto da lei, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias? Se é para todas, então não precisa enumerar. Poderia ter terminado o caput do 218 na palavra hábil. Seria apenas transitar velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, 2 pontos. O erro aí decorre de ter sido feita a junção do antigo inciso 1 com o antigo inciso 2, sendo que o inciso 1 era para rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais, e o inciso 2 era para demais vias. Juntou os dois incisos e ficou dessa maneira. No inciso 3 atual, após a Lei 11.334, eu vou destacar mais 2 erros.
quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. E eu destaco 2 palavras que aí estão, que são a palavra imediata e a palavra apreensão. Aliás, essa palavra apreensão também tem um outro problema, que é a classificação desta consequência na infração de trânsito. Pelo seguinte motivo: primeiro, suspensão nunca pode ser imediata. O autor do projeto de lei que deu origem a 11.034 imaginava que, ao se deparar o agente de trânsito com alguém com excesso de velocidade acima de 50%, ele já deveria de imediato tomar a carteira dessa pessoa e a pessoa, a partir dali, já estaria imediatamente suspenso. Entretanto, a suspensão nunca pode ser imediata, porque existe a necessidade de um processo administrativo e o direito de defesa ao infrator. Isso consta do próprio CTB, no artigo 265, e também na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55. Além de não poder ser imediata, colocou-se como penalidade algo que não existe. Até existia no Código Nacional de Trânsito, que era a penalidade de apreensão do documento de habilitação. O que existe hoje é uma medida administrativa que está relacionada à penalidade de suspensão, chamada recolhimento. Então não se chama apreensão, se chama recolhimento do documento de habilitação, e além disso classificou erroneamente como se fosse uma penalidade, quando na verdade trata-se de uma medida administrativa. O segundo exemplo que eu vou mostrar é uma lei de 2009, que é a Lei 12.009, que regulamentou a profissão de motofretista e mototaxista. O artigo 244 diz o seguinte: conduzir motocicleta, motonete e ciclomotor. Eu iniciei essa minha explicação colocando alguns incisos que não foram alterados diretamente pela Lei 2009, mas indiretamente o foram. Porque o inciso 6, que é rebocando outro veículo, e o 7, sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, estavam ligados ao inciso 8. Esse foi alterado. E o inciso 8 era transportando carga incompatível com suas especificações, infração média, penalidade e multa. Essa classificação da infração e a penalidade prevista eram as mesmas para esses 3 incisos, 6, 7 e 8. Ao alterar a redação do inciso 8 e também alterar as consequências aplicáveis ao inciso 8, indiretamente, e nem era essa a intenção, a Lei 12.009 também mudou a gravidade da infração e as consequências para os incisos 6 e 7. No inciso 8, então, passou a ser assim: transportando carga incompatível com suas especificações, ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. Inciso 9. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Veja que a Lei 12.009 alterou a redação do inciso 8, incluiu o inciso 9 e abaixo desses 2 incisos colocou qual é a gravidade da infração e as suas consequências. Entretanto, estas informações não se aplicam apenas para os incisos 8 e 9, e sim para os 6, 7, 8 e 9. Para essas 4 infrações, ela será de natureza grave, penalidade multa e a medida administrativa de apreensão do veículo para regularização. E eu destaco um erro conceitual, que foi colocar ali a medida administrativa de apreensão. O que existia em termos de apreensão, mas desde 2016 não existe mais no CTB, era a penalidade de apreensão do veículo. Toda vez que se admite a possibilidade de regularizar, a expressão utilizada pelo CTB é de retenção do veículo para regularização. Então escreveu errado o nome da medida administrativa, o que gerou naquela ocasião dúvidas se a ideia era colocar a penalidade de apreensão com a fixação de um prazo de custódia de 1 a 30 dias, que hoje nem existe mais, ou se a intenção era
colocar a retenção para sanar a irregularidade. O Conselho Nacional de Trânsito se posicionou nesse sentido e hoje consta no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que, onde está escrito a apreensão do veículo para regularização, leia-se retenção do veículo para regularização. A próxima lei que eu trouxe aqui para mostrar erro de redação é a Lei 12.998 de 2014, que incluiu no CTB o artigo 145A, dizendo o seguinte: além do disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Eu destaco a palavra além, com a qual começa esse artigo. Depois eu destaco treinamento especializado. Destaco reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos. E por último, normatização do CONTRAN. Merecem destaques essas informações porque ele começa dizendo que além do disposto no 145, e o 145 traz algumas regras, entre elas para aquele que conduz veículos de emergência, conceito que inclui as ambulâncias, e dentre os requisitos, um deles do inciso 4 é ser aprovado em curso especializado, em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Ou seja, o Código de Trânsito, no seu artigo 145, já estabelece a obrigatoriedade de que o motorista de ambulância passe por um treinamento especializado de acordo com regra fixada pelo CONTRAN. Se já há a exigência, por que incluir um artigo a mais para dizer que, além do que está no 145, será exigido mais algo? Esse algo já está no 145. Então não posso dizer além. Se a ideia fosse criar um curso específico para motoristas de ambulância, bastaria que houvesse uma norma do CONTRAN complementar ao artigo 145, inciso 4, sem nenhuma necessidade de colocar o artigo 145A. Ele é totalmente inócuo, desnecessário. E a última lei que eu separei para falar aqui no podcast é a Lei 13.103 de 2015, conhecida como Nova Lei do Descanso, que é para coroar esse tema de tão ruim que é a redação do parágrafo 4º incluído por ela, que diz assim: ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos para o 3º do artigo 257. Até aí não falou nada diferente do que já está no Código. Infrações de responsabilidade do condutor vão gerar pontuação em seu prontuário. Aí começa dizendo assim: excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros, em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo, ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN a teor do artigo 65 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Foi tão mal redigido esse parágrafo que você tem que ler diversas vezes para tentar entender o que o legislador quis dizer. Além disso, existem alguns erros aí de redação. Quando você escreve num texto, excetuando-se, e depois excetuadas de novo, você confunde o leitor. Você tem exceção da exceção. Então, num mesmo texto, duas vezes a palavra excetuando-se e depois excetuadas. Outra questão é o termo genérico viagens de longa distância. A partir de quantos quilômetros se considera longa distância? Outro erro é enumerar ônibus, linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade. Se é de qualquer modalidade, por que foi escrevendo tudo? É o mesmo erro que eu citei do artigo 218.
Se é para qualquer modalidade, não precisaria ter enumerado cada uma delas. Outro erro é a parte final, quando menciona a teor do artigo 65 da Lei 9.503. Se esse parágrafo está sendo incluído num artigo da própria Lei 9.503, você não faz menção a essa lei como se ela fosse outra, né? Você deveria dizer a teor do artigo 65 deste código, ou desta lei. Você não menciona o número da lei. Então é um erro também redacional. Como o artigo 65 trata da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança por ocupantes dos veículos, a única conclusão que eu chego, e desde 2015, quando foi aprovada essa lei, após ter lido várias vezes este parágrafo, é que se o passageiro de um ônibus estiver sem cinto de segurança, o condutor não deve ser pontuado por essa infração. Então atribui-se a multa, mas o condutor não recebe a pontuação. Como faz menção ao artigo 65 no final do parágrafo, é essa impressão que me dá, né? Mas mesmo assim, como traz duas vezes exceto e exceto, talvez você tenha um entendimento diferente. Se por acaso alguém tiver chegado a outra conclusão, me manda que eu faço questão de divulgar aqui no nosso podcast. E na prática eu também não tenho visto esta isenção da pontuação ser aplicada. Não sei se o órgão de trânsito no qual você trabalha, para aqueles que trabalham no órgão de trânsito, tem tomado esse cuidado de não inserir a pontuação para o condutor de ônibus se eventualmente o veículo for autuado por não uso de cinto pelo passageiro. É uma situação que talvez nem mereça tanta preocupação, porque acaba nem sendo comum esse tipo de multa, tá? De qualquer forma, é mais uma das inúmeras alterações legislativas que foram mal feitas. E o que é pior, quando um projeto de lei passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tem que passar por duas ou mais comissões. No mínimo, vai passar pela comissão que vai analisar o mérito, que no caso dos assuntos de trânsito passa pela Comissão de Viação e Transportes, e obrigatoriamente vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. E entre as atribuições dessa comissão está justamente verificar a técnica legislativa, ou seja, se a lei está bem elaborada. Além disso, a CCJ é responsável pela redação final do projeto. Além disso, além do trabalho dos próprios parlamentares, existem técnicos legislativos nessas casas que também atuam na elaboração dos projetos de lei. Então é lamentável que a lei seja tão mal elaborada, e eu citei aqui apenas 4 exemplos. Aqueles que se interessaram pelo curso 22 anos CTB em 4 horas, com certeza viram vários outros comentários que eu fiz aí ao longo do nosso estudo. Giliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Segundo e último assunto, medidas administrativas extras. Eu chamei de extras, expliquei isso no início do nosso episódio, porque elas vão além do que o artigo 269 estabelece. O artigo 269 diz assim: a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recolhimento da permissão para dirigir. 5. Recolhimento do certificado de registro. 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. 7. Foi vetado, eu já explico por quê. 8. Transbordo do excesso de carga. 9. Realização de testes de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, que hoje nos outros artigos trocou-se a palavra entorpecente por psicoativa, ou que determine dependência física ou psíquica. 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos. E 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.
Os dois últimos incisos do artigo 269 já merecem aí uma análise crítica, porque, diferentemente dos demais, não se referem às infrações de trânsito. O recolhimento de animais soltos, embora seja uma providência que o Código estabeleceu aos órgãos de trânsito, até já falei sobre esse tema em outro episódio do podcast, ele não se refere ao cometimento de uma infração de trânsito, como ocorre com as outras situações. E o inciso 11 é pior ainda, porque trata de uma providência relacionada ao processo de formação de condutores, ao processo de habilitação, que é a realização de exames. Isso não é, em nenhum momento, medida administrativa como as outras são. Não se equipara às outras medidas. Quando muito, a gente poderia dizer que a realização de exames constitui um ato administrativo praticado pelos órgãos de trânsito, mais propriamente o órgão executivo de trânsito dos estados, os DETRANS. Tá? Mas foi incluído esse inciso de uma maneira totalmente fora do contexto das medidas administrativas. Muito provavelmente, durante a discussão, alguém teve a ideia de incluir, achando que, por ser um ato administrativo, deveria ser colocado no artigo que trata das medidas administrativas. Eu falei que ia comentar sobre o veto do inciso 7, e esse inciso 11 tem uma relação com ele, porque ele foi vetado porque mencionava, além desses exames que aí estão no inciso 11, a avaliação psicológica. E como na época de aprovação do Código a avaliação psicológica foi vetada no artigo 147, aí se retirou o inciso 7, através do veto, e depois se incluiu no inciso 11, pela Lei 9.602, os mesmos exames que estavam no 7, mas sem a palavra psicológica. O mais curioso é que a avaliação psicológica foi vetada, mas acabou sendo reincluída na Lei 9.602, que foi a mesma lei que trouxe o inciso 11. Portanto, não precisaria ter excluído a palavra psicológica, porque entre setembro de 97 e janeiro de 98, entre o veto e a apresentação desse PL que deu origem a 9.602 e que foi a primeira lei que alterou o Código, o Poder Executivo decidiu retomar a ideia da avaliação psicológica como integrante da avaliação médica. Né? Então, não teria por que ter retirado daí, por esse critério, a palavra psicológica. Mas, como eu disse, o próprio inciso 11 já é um inciso irregular diante desse conceito todo. Né? Eu quero te mostrar aqui 5 artigos que trazem medidas administrativas que não constam do artigo 269. O primeiro deles é artigo 221, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. No artigo 269 não consta essa medida, apreensão das placas irregulares. O Conselho Nacional de Trânsito, inclusive no Manual Brasileiro, quando traz as explicações na ficha de enquadramento do artigo 221, estabelece como procedimento que não devem ser apreendidas as placas que estão lacradas, porque entre várias irregularidades pode se deparar, por exemplo, com uma placa de dimensão diferente, ou faltando a tarjeta, ou de cor diferente, e nesse caso teria que retirar essa placa. Então, o manual diz que não devem ser apreendidas as placas que estão lacradas, deixando-se para apreender aquelas que estão em desacordo totalmente com o modelo que foi estabelecido e que hoje está em vigor pela Resolução 231. Só que aqui a gente já tem uma mudança, que é a placa Mercosul, que não tem lacre. Falei sobre isso em outro episódio. Então, muito provavelmente na revisão que está sendo feita do Manual Brasileiro, também vai ser ponderada essa mudança de quando efetivamente deve apreender as placas irregulares. Um exemplo hoje que é aplicada essa medida administrativa, pelo menos em São Paulo, é uma placa de bronze
que esteja sendo utilizada de maneira irregular, ou uma placa de experiência de maneira irregular, em que, nesses casos, não tem lacre, né? Ou então, se a irregularidade da placa for a dianteira, que não tem lacre, então aí deve apreender a placa irregular. Alguns criticam essa medida administrativa porque você acaba permitindo que o veículo saia sem placa, o que é pior do que estar com uma placa que traga os dígitos corretos do registro daquele veículo. De qualquer forma, é uma medida que consta do artigo 221. A outra medida que eu vou te apresentar está no artigo 243, que é deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Aqui, mais uma vez, nós temos o recolhimento das placas, e aqui é interessante que não usou a palavra apreensão da placa, e sim recolhimento. Então, veja que são medidas diversas do ponto de vista textual, né? Na prática é a mesma coisa, mas textualmente colocou diferente. E incluiu também o recolhimento dos documentos. É uma infração que se aplica especificamente para empresas seguradoras, quando pagam a indenização para aquele veículo que era segurado. A terceira medida administrativa extra que eu vou te apresentar é do artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Tá? Eu até já falei em outro episódio sobre as multas aplicadas a pessoas físicas ou jurídicas, de acordo com a resolução número 390. E essa é uma delas, em que se prevê a remoção da mercadoria ou do material que esteja sendo utilizado para depositar na via pública. A quarta medida administrativa extra que eu vou te apresentar é do artigo 255, que é conduzir bicicleta em passeios, onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade de multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Aqui eu destaco em relação à tipificação da infração que a parte final dele, em desacordo com o disposto do parágrafo único do artigo 59, talvez você até já saiba disso, é irregular porque não existe parágrafo único no artigo 59. E em relação à medida administrativa, vejam aí uma medida um pouco diferente, de simplesmente remoção do veículo, porque se traz a remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Na prática, esse artigo não vem sendo aplicado, até porque os veículos de propulsão humana, para que tenham registro, licenciamento e emplacamento, dependem de legislação municipal, nos termos do artigo 129, e a completa maioria dos municípios não tem legislação específica para isso, então não vem ocorrendo, mas é previsto no artigo 255. E a última medida administrativa extra que eu vou te mostrar é uma que nem mesmo está na infração de trânsito. Está posteriormente previsto no capítulo que trata das medidas administrativas, que é o artigo 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Se a gente for olhar o artigo 209, a infração é transpor sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração grave, penalidade de multa. Não há nenhuma medida administrativa prevista. Neste caso, o agente de trânsito deve conhecer o código na íntegra para saber que lá no artigo 278 existe uma medida prevista, que é a obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Estas, então, são as 5 medidas administrativas extras que não constam do artigo 269, mas são perfeitamente aplicáveis a determinadas infrações de trânsito.
Este é o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Gilliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.